Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, livro de Neemias, capítulo 5. Hoje leremos a partir do verso 13. Também sacudi o meu regaço e disse: assim faça Deus, sacuda a sua casa e o seu trabalho a todo homem que não cumprir esta promessa. Seja sacudido e despojado. E toda a congregação respondeu: Amém. E louvaram o Senhor, e o povo fez segundo a sua promessa. Também desde o dia em que fui nomeado seu governador na terra de Judá, desde o 20º ano até o 30º, segundo ano do rei Artaxerxes, 12 anos, nem eu, nem meus irmãos comemos o pão devido ao governador. Mas os primeiros governadores foram antes de mim, oprimiram o povo e lhe tomaram pão e vinho. Além de 40 siclos de prata, até os seus moços dominaram sobre o povo. Porém eu assim não fiz por causa do temor de Deus. Antes também na obra desde o muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e todos os meus moços se ajuntaram ali para a obra. Também 150 homens dos judeus e dos magistrados, e os que vinham a nós, dentre as gentes que estavam ao nosso redor, eram meus hóspedes. O que se preparava para cada dia era um boi e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves de 10 em 10 dias, muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigi o pão devido ao governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo quanto fiz para este povo. Eu tenho dito algumas vezes que o livro de Neemias é uma espécie de manual de liderança. Eu me lembro de ter dito também que o livro de Neemias, por ser um manual de liderança, se aplica a todos nós. Embora socialmente, politicamente ou quaisquer outras instâncias nós possamos não exercer algum cargo de proeminência, liderança, todos nós exercemos algum tipo de influência sobre a vida de determinadas pessoas. E eu tenho dito isso, irmãos, para chamar a atenção da igreja para o fato de que Neemias é importante para nós, é importante para a nossa vida, é importante na nossa profissão, é importante para os ministérios que nós servimos aqui na igreja, é importante para as nossas famílias. Compreender como ser um líder segundo o coração de Deus tem tudo a ver com um cristão verdadeiro. E é muito interessante como, considerando o livro todo, eu tenho dito que Neemias é um manual de liderança. Quando lemos essa segunda parte do capítulo 5, eu percebo muito claramente esta seção de texto sendo um manual para toda a liderança política. E é muito interessante porque, embora nem todos nós tenhamos um chamado político para exercer esse tipo de liderança, esse texto diz muito a respeito de liderança política, que, embora seja claramente percebida, também pode ser aplicada à nossa vida e à liderança que nós exercemos na nossa profissão ou mesmo aqui na igreja. Então eu quero chamar a atenção dos irmãos para um olhar mais atento para os detalhes que nos são fornecidos por Neemias, para que possamos compreender que o cenário que foi vivido por Neemias há tanto tempo atrás, diante de um caos social muito grande, pasmem, não é muito diferente da situação política que nós vivemos hoje num cenário de pós-modernidade. Isso nos chama a atenção. E eu queria convidar você a olhar para esse texto como sendo, apesar de muito antigo, extremamente relevante e atual para a nossa vida e para o cenário que nós vivemos. Então, quando nós começamos no capítulo 5, nós aprendemos a respeito de como Neemias lidou com a questão da usura. E eu citei várias vezes a palavra usura na nossa última exposição, porque é o termo que é utilizado na nossa versão aqui. E algumas pessoas ao longo da semana me perguntaram: pastor, o que é usura? Agiotagem, irmãos. Usura é você emprestar e cobrar juros
por esse empréstimo. A dificuldade enfrentada aqui é que as pessoas estavam extremamente empobrecidas. Não por questões de luxo, eles haviam hipotecado as suas propriedades, perdido as suas vinhas, perdido as suas terras, perdido até mesmo seus próprios filhos. Era uma questão de subsistência. E então, enquanto o povo sofria durante a reconstrução do muro, os mais abastados, aqueles que tinham dinheiro, se aproveitavam da crise financeira e econômica que se abatia sobre Jerusalém para impor empréstimos sob juros àqueles seus irmãos judeus. De sorte que eles não tinham o que fazer mais, já não tinham mais propriedades, os seus filhos tinham sequer liberdade. E o povo então clama a Neemias por essa situação. Nós não temos pão na nossa mesa. Neemias então intervém de forma muito sábia. E é muito interessante como a intervenção de Neemias, segundo a vontade de Deus, parte de uma compreensão daquilo que estava acontecendo para a exortação a respeito daquelas pessoas que estavam praticando a usura, se aproveitando da pobreza dos mais vulneráveis, a ponto de converter o coração do povo. Neemias não apenas exortou e se interpôs àquela situação condenada por Deus, inclusive em sua palavra, como também fez com que aquelas pessoas libertassem aqueles que haviam se tornado escravos e ainda restituísse os seus irmãos judeus, pagando ainda uma quantia além daquela que fora tomada, como uma espécie de retribuição. E o povo se alegrou com aquilo. É muito interessante, irmãos, como uma situação difícil nas mãos de Neemias é transformada numa grande oportunidade de louvor a Deus. O capítulo 5 começa com o povo clamando por fome. O capítulo 5 termina com o povo adorando a Deus. É o que nós acabamos de ler no final do verso 13. A reconstrução da cidade de Jerusalém sofreu ataques de fora, e nós vimos isso, o ataque de Sambalá, dos seus comparsas, mas também recebeu ataques de dentro, e é exatamente esse o contexto que Neemias está tratando no capítulo 5. Quando as dificuldades estão dentro dos muros, quando as dificuldades precisam ser tratadas no contexto mais próximo. E eu fico pensando, meus irmãos, como esse texto diz muito a respeito de como nós precisamos tratar os nossos problemas eclesiásticos com sabedoria. Quando os nossos maiores desafios não são exteriores, quando os nossos maiores desafios não são os governos, as ideologias, mas conflitos entre os próprios irmãos. A igreja precisa olhar para como Neemias reagiu a estes ataques e oposições e aprender como buscar soluções e aproveitar problemas de crise para prover oportunidades de crescimento. Então, nos versículos 1 a 12, nós vimos como Neemias tem coragem de combater aquele esquema de agiotagem que estava acontecendo. Eles haviam se aproveitado da situação de pobreza dos mais vulneráveis para se enriquecer. Então as pessoas haviam perdido casas, vinhas, terras e filhos. Eu preciso abrir um parêntese, nem tanto teológico, mas histórico. Eu sei que parece muito cruel isso, né? Ah, a pessoa me deve, então eu vou tomar a sua propriedade, ou então a pessoa me deve, vou tomar o seu filho para mim. Mas isso estava inclusive previsto na lei. Não se tratava de algo ilegal, mas de algo imoral, de uma atitude que estava sendo regida pelo aproveitamento da vulnerabilidade das outras pessoas. Então Neemias não está combatendo em si uma questão que era ilegal, mas uma questão que envolvia falta de amor entre os irmãos, falta de compreensão a respeito da necessidade, do problema que eles estavam enfrentando. Então, era de fato previsto a retirada da possessão de alguém quando essa pessoa ficava endividada. Embora em contextos mais extravagantes houvessem
algumas questões que envolviam contrapontos legais, e eu falei disso na nossa última exposição, porque nesse contexto não estava sendo respeitado o direito do jubileu. A cada 50 anos, aquela propriedade deveria voltar para a possessão da família original, garantindo assim a estabilidade econômica. Isso não estava sendo percebido aqui. Então, as pessoas aceitam o líder, depois as pessoas aceitam seus planos. E eu tenho dito, irmãos, e eu tenho repetido isso várias vezes, como o livro de Neemias tem sido transformador para mim enquanto líder dos irmãos, enquanto pastor da igreja. E eu tenho compreendido como Deus molda o caráter do líder a partir da sua palavra e nos faz compreender e reter lições importantes como essa. Os liderados, antes de aceitar o líder, antes de aceitar os planos do líder, eles precisam aceitar a pessoa do líder. Eles têm confiança na visão quando têm confiança no autor da visão, no caso do líder. Neemias, ele dá o seu testemunho íntegro como governador de Jerusalém. E perceba, irmãos, agora nós estamos tratando de Neemias como exercendo de fato e de direito um cargo político. Neemias se tornou governador de Jerusalém. As pessoas estavam sob a autoridade de Neemias. As pessoas ensinam aquilo que sabem, mas elas apenas conseguem reproduzir aquilo que de fato são. E é exatamente por isso que essa segunda parte do capítulo 5 completa a primeira. Na primeira parte, a gente vê muito discurso de Neemias, embora já do meio para frente, Neemias cite a si mesmo como um exemplo a ser seguido. Por exemplo, Neemias estava condenando a usura, porque alguns irmãos judeus mais ricos estavam escravizando seus irmãos porque eles não pagavam a dívida. Ok, eles tinham direito disso. Mas Neemias cita a si mesmo dizendo: meus irmãos, eu comprei, eu resgatei, eu redimi, por assim dizer, os nossos irmãos de estrangeiros, para que agora vocês os façam escravos novamente. É muito interessante como nessa primeira parte, no começo do capítulo 5, Neemias entra com um discurso, uma exortação e um plano de mudança. Mas na sequência, irmãos, Neemias aponta para o seu próprio exemplo, como sendo a base que o povo deveria seguir. Então, as pessoas ensinam aquilo que sabem, mas elas reproduzem aquilo que de fato são. Neemias não falava apenas a respeito de uma liderança segundo o coração de Deus. Neemias reproduzia liderança segundo o coração de Deus. No texto que lemos, a radiografia do problema política não é muito diferente daquela que nós enfrentamos hoje. O aproveitamento da posição política para o autoenriquecimento, esquemas de corrupção infiltrados no governo, falta de temor a Deus daqueles que se aproveitam das benesses do cargo e exploram o povo. Irmãos, este era o cenário de Neemias. Agora, me responda, é diferente do cenário que nós vivemos hoje? É diferente daquilo que nós vemos nos noticiários todos os dias? E é exatamente por ter essa semelhança, e eu quero chamar os irmãos para algumas marcas que eu consigo identificar nesse texto a respeito de um líder segundo o coração de Deus. E aí eu quero fazer uma proposta para que a gente olhe para essas marcas e busque em Deus termos essas marcas que Neemias apresentou, para que possamos, na esfera que Deus nos colocou, exercendo a liderança que Deus nos deu, quer sobre muitas pessoas ou poucas pessoas, sermos cristãos que influenciam segundo a vontade de Deus. Em primeiro lugar, o líder deve ser conhecido por aquilo que ele não faz. É isso mesmo. O líder deve ser conhecido por aquilo que ele não faz. Sabe por quê? Você, eu, nós como cristãos, não somos todo mundo. Nós não fazemos o que todas as pessoas fazem. Para nós, seguir os princípios da palavra de Deus não é uma opção.
Então, os fins não justificam os meios. Um líder é conhecido por aquilo que faz, mas também, e às vezes, principalmente, por aquilo que ele deixa de fazer. Quando nós olhamos para a história do povo de Israel, a gente vai ver, por exemplo, Acás sendo um rei extremamente mau. Um rei que fez tudo que era contrário à vontade de Deus. Ele instituiu a idolatria no meio do povo de Deus, caçou os religiosos, fechou o templo, promoveu o sacrifício humano, sacrificando inclusive os seus próprios filhos. Mas, meus irmãos, o fato de Acás ter sido assim não mudou o fato de que um dos seus filhos agiu de maneira diferente, não fazendo aquilo que o seu pai fez, não reproduzindo aquilo, a influência que ele recebeu. Então, nós, como cristãos, devemos ser reconhecidos por aquilo que nós não fazemos. Em primeiro lugar, não segue os passos de políticos oportunistas. Aqui eu estou citando Neemias. No verso 15 nós lemos assim: mas os primeiros governantes, ou seja, ele já instaurou a paz, o povo já estava celebrando diante de Deus, e agora Neemias vai fazer um contraponto entre a prática que era antes dele e como estava sendo o seu governo. Ele vai dizer: mas os primeiros governadores que foram antes de mim oprimiam o povo e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém assim não fiz por causa do temor a Deus. Então, um líder segundo o coração de Deus não segue aquilo que é padrão para ímpios. Neemias era um governador político, mas ele não agiu conforme os governadores políticos que vieram antes dele. Os governadores que antecederam Neemias oprimiam o povo, tomavam o pão, o vinho, o alimento do povo, além de impor sobre as pessoas uma grande, pesada carga tributária. O maior problema da nossa nação é a corrupção instalada na nossa cultura. Irmãos, infelizmente, nós vivemos num contexto onde a corrupção não pode ser resumida ou reduzida à instância política. Nós vivemos, e precisamos reconhecer isso, numa cultura extrativista. E eu me atrevo a dizer, desde que o Brasil foi, por assim dizer, descoberto, ainda predomina a lei utilitarista de se levar vantagem em tudo. Eu não sei se você já parou para perceber como é extremamente elogiável pessoas que se gabam de conseguir fazer sempre o melhor negócio. E na mentalidade da nossa cultura, o melhor negócio é quando alguém ganha muito em detrimento de alguém perder muito. Nós vivemos um clima onde as pessoas estão querendo o tempo todo levar vantagem sobre as outras. É a posição gananciosa que olha para o próximo como alguém a ser explorado, como sanguessugas, os políticos do nosso tempo, assim como os políticos governadores do tempo de Neemias, estão arrancando o próprio sangue do povo. Irmãos, não sei se você já parou para pensar nisso, mas todas as vezes que existe uma manobra política, uma barganha política para fazer qualquer tipo de coisa, em Brasília, por exemplo, quem paga essa conta somos nós. O tempo todo, as pessoas estão traçando artimanhas, os políticos, eu estou generalizando porque infelizmente parecem ser a maioria, mas nem todos são assim, mas muitos agem assim, manobras, artimanhas políticas para sangrar o povo. Neemias, no seu tempo, quebrou o ciclo de corrupção e aquele espírito de exploração que tinha marcado a vida dos políticos de Jerusalém. Ele rompe com os costumes tradicionais, ele faz reformas de contenção. E aqui é interessante, ele começa por si mesmo. Ele está dizendo o seguinte: eu tinha direito a salário, eu tinha direito de receber o melhor pão, o melhor vinho. Os que vieram antes de mim colocavam até os seus filhos, os seus moços, como comandantes de vocês, exploravam vocês. Eu decidi
voluntariamente abrir mão de todas estas coisas. Neemias decidiu romper com esta política extrativista. Por quê? O povo estava em extrema pobreza. Neemias exercer o seu direito como governador e receber os seus proventos ali, significaria necessariamente a falta de pão na casa de algum dos seus irmãos. Então Neemias entendeu que amar o seu irmão naquele contexto significaria abrir mão de algo que lhe seria normal por direito. E é muito interessante que Neemias então promove uma reforma que começa por ele mesmo. Você já parou para pensar que a maioria das reformas que nos são propostas começa sempre pelo povo, e quando e se chega na classe política, ela chega desidratada? Neemias fez exatamente o contrário. Nós vamos fazer um plano de contenção, e eu sou o primeiro a abrir mão daquilo que me era de direito. Os meus moços, eles vão trabalhar junto comigo. As pessoas que eu receber na minha casa, e eles faz menção de oferecer banquetes aqui, ele faz questão de dizer, essas coisas eu fiz com o meu próprio bolso. Os escravos que eu libertei, eu paguei pelo meu próprio bolso. Então, Neemias está promovendo uma mudança que aponta para uma ruptura no estado normal da política daquele tempo. Então, em segundo lugar, Neemias apresenta uma marca importante. Ele não permite esquemas de corrupção e opressão no seu governo. Olha o que diz a parte B do verso 15. Vou ler o verso 15 inteiro. Mas os primeiros governadores que foram antes de mim, oprimiam o povo, a partir daqui, e lhe tomaram pão e vinho, além de 40 ciclos de prata. Até os seus moços dominavam sobre o povo, porém assim não fiz por causa do temor do Senhor. Ou seja, já ouviu falar de nepotismo? Você já ouviu falar de aproveitamento, aparelhamento da máquina pública? Ou seja, aqui Neemias está citando que os governadores que vieram antes dele aproveitavam dos seus proventos, exigiam os seus proventos, aplicava sobre o povo altíssimos salários além da alimentação, além do fato de colocar pessoas da sua confiança para extorquir o povo, além do que era devido. E Neemias faz questão de dizer, eu não fiz isso por causa do temor do Senhor. Eu não estou disposto a fazer o que as outras pessoas fazem. Em terceiro lugar, ele não se aproveita da miséria alheia para se enriquecer. Verso 16, antes também na obra deste muro fiz reparação, e terra nenhuma compramos, e de todos os meus moços ajuntaram ali para a obra. Ou seja, se os agiotas estavam aproveitando a pobreza do povo para pagar migalhas nas propriedades, Neemias, que era um homem de posses, ele não se aproveitou disso. Ele não comprou absolutamente nada. Ele não aproveitou o estado de miséria do povo para se enriquecer. Muito pelo contrário. Ele colocou os seus servos aqui, os seus moços, para trabalhar junto com ele. Neemias não fez da crise social, econômico, financeira do povo uma oportunidade de enriquecimento para si. Então, um líder segundo o coração de Deus é conhecido por aquilo que ele não faz. Assim como eu e você precisamos, irmãos, pensar a respeito do nosso próprio testemunho. Nós precisamos ser identificados como aqueles que não estão dispostos a fazer o que todo mundo faz, se aquilo que todo mundo faz contraria a palavra de Deus. Ainda que isso signifique perder, ainda que isso signifique deixar de ganhar, porque um cristão segundo o coração de Deus é conhecido também por aquilo que ele deixa de fazer. Mas em segundo lugar, um líder segundo o coração de Deus é conhecido efetivamente por aquilo que ele faz. Não é apenas de escusa, não é apenas de deixar de fazer a nossa vida, mas também de ter um posicionamento, de ser proativo. Um líder íntegro é conhecido por aquilo que ele não faz, mas também
e, sobretudo, por aquilo que ele efetivamente faz. E Neemias tem 3 atitudes importantes aqui que o identificam como um líder segundo o coração de Deus. A primeira delas, ele transforma crise em oportunidade. É muito interessante como versos 13 a 14 demonstram que o povo agora está celebrando ao Senhor, estão louvando e louvaram o Senhor e fez segundo a sua promessa. Mas nós precisamos nos lembrar que esse capítulo começa com um grande clamor do povo, capítulo 5, verso 1. Então Neemias teve a incrível capacidade, na ação de Deus na vida dele, de promover uma grande transformação. Porque sabe, irmãos, líder é forjado no fogo. Ele está sendo todos os dias testado para trabalhar em meio às tensões. Momentos de crise são como uma encruzilhada, afirmou Hernandes Dias Lopes, que leva os fracos ao fracasso e os fortes a consagradas vitórias. É muito impressionante como tudo que Neemias põe a mão dá certo. Irmãos, é impressionante. Quanto mais eu leio esse texto, mais eu fico extraordinariamente entusiasmado com a liderança de Neemias. E eu compartilhei com o conselho na nossa última reunião, que depois de ler algumas dezenas de vezes o livro de Neemias, eu tenho para mim que Neemias foi tão bem sucedido assim, não pelos conhecimentos que ele tinha, não pela habilidade de relacionamento interpessoal, mas como diz o próprio livro, porque a boa mão do Senhor estava com ele. É impressionante, irmãos, como aquilo que Neemias se propõe a fazer, ele acaba efetivamente fazendo. Neemias transformou crises em verdadeiras oportunidades. Aquilo que alguns olhavam como uma situação que era impossível ser resolvida, há quantos anos o povo de Jerusalém estava sofrendo daquele jeito? Neemias viu aquilo como uma oportunidade de corrigir o povo e apresentar o povo uma nova forma de viver. Neemias transformou a opressão em solidariedade. Os nobres não apenas cancelaram as dívidas dos pobres, como também restituíram as vinhas, as suas terras e os seus filhos. É muito impressionante, irmãos. É mais do que devolver a terra ao povo, é dar a oportunidade de arrependimento àqueles que foram maus, é trazer de volta aqueles que se perderam por causa do amor ao dinheiro. Neemias, ele nos apresenta uma característica importante também. Ele dá mais valor à benevolência, à prática do bem, do que à política de levar vantagem em tudo. Veja o que diz o verso 18. E que se preparava para cada dia eram bois e 6 ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves, e de 10 em 10 dias muito vinho de todas as espécies. Nem por isso exigia o pão e o vinho do governador, porquanto a servidão deste povo era grande. Neemias tinha o coração generoso. Neemias estava disposto a ajudar. E eu fico pensando, irmãos, como isso nos ensina. Nós precisamos aprender a ser fiel no pouco, a ser fiel no momento de contenção. Nós precisamos aprender a abrir mão daquilo que é nosso, de colocar a mão no bolso para abençoar todas as vezes que isso nos for possível. E Neemias nos mostra que muito mais importante do que a política de levar vantagem em tudo é fazer o bem a alguém. Certa vez Jesus foi perguntado a respeito de quem seria o maior no reino dos céus. E a resposta de Jesus foi confrontadora. O maior no reino dos céus é aquele que serve. É aquele que serve. Em terceiro lugar, Neemias dá mais valor à integridade do que às vantagens pessoais. Isso é muito interessante, irmãos, porque Neemias em nenhum momento é pego em algum esquema de fraude. Neemias, ele está sempre muito acima de qualquer suspeita. E isso me fez lembrar uma frase de um ex-presidente dos Estados Unidos,
Dwight Eisenhower, ele diz assim: para que um homem seja líder, ele tem que ter seguidores. Para que ele tenha seguidores, ele precisa ter a confiança desses seguidores. Assim sendo, a primeira qualidade de um líder, que um líder tem que ter, é uma integridade inquestionável. Sem ela, não é possível o verdadeiro sucesso. Não importa se esteja trabalhando em uma turma de fábrica, um campo de futebol, no exército ou no escritório. Ou seja, você não pode ser apenas inquestionável. Você precisa parecer acima de qualquer suspeita. Então, é muito interessante como Neemias se apresenta como essa pessoa. Ninguém podia levantar o dedo para Neemias e acusá-lo de qualquer uma das coisas que ele estava propondo, porque ele era exatamente quem ele era, no particular, como ele era diante das pessoas. Eu quero concluir, irmãos, trazendo aqui algumas aplicações para mim e para você a respeito desse texto. No final, Neemias ora ao Senhor dizendo: lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, de tudo quanto eu fiz a esse povo. É o que nos diz o verso 29. Por que o líder deve fazer o que ele faz? Em primeiro lugar, nós precisamos fazer o que fazemos porque tememos a Deus. Neemias disse: eu não exigi aquilo que seria meu por direito, porque isso significaria deixar os meus irmãos em extrema pobreza, por temor ao Senhor. Em segundo lugar, Neemias fez o que fez por compaixão do povo, verso 18. Em terceiro lugar, Neemias fez o que fez porque ele tinha a esperança de uma recompensa divina, e é por isso que ele faz essa oração no verso 29. A vida de Neemias nos ensina algumas lições muito importantes, com as quais eu encerro a minha fala nessa noite. Em primeiro lugar, que um homem pode ser diferente do seu meio. Nós vivemos e aprendemos com a sociologia atual de que nós somos frutos do meio. É verdade, o meio nos influencia, mas o meio que nós vivemos não determina quem nós somos. Neemias está mostrando que é possível ser íntegro, reto e temente a Deus, vivendo num contexto de corrupção. Segundo, que a autoridade do líder é fruto do seu exemplo. Se nós queremos mobilizar as pessoas, onde quer que nós estejamos atuando, nós precisamos ser exemplos para essas pessoas. Se nós queremos que os nossos filhos frequentem as reuniões da igreja, nós precisamos frequentar as reuniões da igreja. Se nós queremos que os nossos filhos sejam obedientes, nós precisamos sê-lo. Se nós queremos ver o povo de Deus trabalhando de forma ativa na obra de Deus, nós precisamos ser os primeiros a fazer isso. Em terceiro lugar, quanto mais andamos perto de Deus, mais nós poderemos ajudar as pessoas. Você já parou para pensar, irmãos, como o fato de Neemias ser próximo de Deus, todas as vezes que Neemias precisou tomar uma atitude, ele nunca foi apressado demais. Ele está sempre orando antes, ele está sempre avaliando. No capítulo 5, nós somos informados de que antes de tomar uma posição, ele avaliou aquela situação consigo mesmo. Não foi precipitado. Isso nos ensina: quanto mais próximos de Deus nós estamos, mais nós podemos ajudar as pessoas à nossa volta. Neemias foi um verdadeiro instrumento de Deus para abençoar o povo do seu tempo. Quarto lugar, nós precisamos aprender de uma vez por todas que a recompensa vem de Deus e não do reconhecimento dos homens. É por isso que Neemias termina esse texto fazendo uma oração sincera ao Senhor, como alguém que sabe o que está fazendo e sabe que possivelmente ele não há de receber a recompensa do povo, das pessoas, mas ele sabe que Deus está olhando todas as coisas, e ele diz:
Lembra-te de mim para o meu bem, ó meu Deus, e de tudo que eu fiz por esse povo. Que Deus nos ajude, irmãos, a termos a fé, a atitude, a compreensão de Neemias para lidar com as situações difíceis que nós enfrentamos hoje. Quer sejam políticas externas ou problemas internos, quer sejam tensões sociais externas ou relacionamentos interpessoais internos. Que Deus nos ajude a transformar situações de tensão em verdadeiras oportunidades de transformação. Que Deus nos abençoe, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.